Olá, eu sou Hernani de Souza Esteves e vou dar continuidade aqui ao meu canal. Bem, o povo brasileiro ele costuma misturar muito as coisas. Ele mistura religião, política, economia, sexo. E ele espera, principalmente hoje em dia, que as figuras públicas e que os políticos sejam politicamente corretos. E criou-se o politicamente correto. Só que existe uma pluralidade de opiniões, de religiões, de ideologias no Brasil. Sim, existem. Porém, também existe uma massa enorme de pessoas de uma mesma ideologia, de uma mesma cultura. E vivemos em uma democracia. Em toda a democracia, as coisas são discutidas e votadas. E ganha a maioria. Então, católicos ou evangélicos ganharem poder político não é necessariamente uma santa inquisição, não é nada, uma repressão, é simplesmente consequência da democracia. Se você ataca o cristianismo toda hora, se você massacra o cristianismo toda hora, se os livros de história crucificam a Igreja Católica só falando de guerras, chacinas e outras coisas, se esquecendo de várias outras benefícios que o cristianismo trouxe para a vida humana, essa é a consequência. Quando você tem programas falando só de homofobia, só... Então, existe sim, os gays sofrem, sim. Como o judeu também sofre, o árabe também sofre, o cigano também sofre, o ateu também sofre. Eles são minorias em uma democracia. Sempre vai ser, e sempre vai ser assim. E não adianta você escrever uma lei que todo mundo deve se respeitar, apesar das diferenças. E daí? Essa lei vai ser inútil. Na prática vai continuar todo mundo batendo boca e brigando pelos mesmos motivos de sempre. Você acha que um flamenguista ia deixar a zoar o Botafogo, o Fluminense acho que estão brigando para não cair só porque é uma lei e obriga? Não. Então, inclusive, isso faz parte da coisa, essa gastação. Todos os grupos sociais desejam crescer. Todos eles. Então, as minorias aqui no Brasil, elas se unem quando para ganhar representatividade, para ganhar a força, mas quando você convive no meio social das minorias, tem muita treta, tem muita falta de respeito, tem intolerância do mesmo jeito. Hoje em dia, fala-se de homofobia, mas espera aí. Judeus, e os árabes, ciganos, também são minorias aqui no Brasil. E eles também fazem a diferenciação de tarefas entre homens e mulheres. O homem tem uma função, a mulher tem outra função. E aí? Por que eles não são tão atacados como machistas, lacradores, machistas, homofóbicos, e coisa e tal, como os católicos e os evangélicos são também?
O que vale para um, vale para outro também. E se a questão é defender minoria, tá, qual minoria? Aí é que tá. Qual minoria você vai defender? Os gays são minoria. Mas judeus também são minoria. Ciganos também são minoria. Ateus também são minoria. E aí? Qual minoria vale mais? E elas são completamente diferentes umas das outras. E aí? Como criar regras gerais que agradem todo mundo? É impossível. Quando o governo, uma emissora de TV, eles tentam passar uma ideia de isenção, na prática eles só vão ter que escolher um lado e defender ele. Porque é impossível ser totalmente isento em uma nação com tantas ideologias, religiões e opiniões diferentes. É impossível. E aliás, eu diria que até é impossível ser totalmente isento em alguma coisa. Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa. A questão é, você pode discordar, mas você deve ser justo. Eu já sofri, falo muito de preconceito, eu já sofri muito preconceito, em parte sim, por parte de religiosos, e sim, em parte por alguns evangélicos, mas eu não critico toda a instituição evangélica, eu não critico todos os evangélicos, inclusive os pontos que eu discordo da metodologia cristã, eu debato esses pontos específicos e mostro por que eu discordo desses pontos específicos, mas eu também sou capaz de mostrar tudo que é de bom que a igreja também traz. Os projetos sociais que as igrejas fazem, as pessoas pobres que a igreja alimenta, as pessoas dependentes de entes químicos que eles ajudam a tratar. Isso é preciso ser mostrado também. Toda hora ficam malhando a acusação de padre pedófilo. Sim, isso existe, pedofilia. Mas a pedofilia não é exclusiva da igreja. É um problema da humanidade. Tem pedófilo em qualquer lugar. Mas sim, é um problema que está dentro das igrejas. E sim, é um problema atual da igreja. Mas não é exclusivo da igreja. E não é por causa desse problema que eu devo atacar e invalidar todo o bem que a igreja faz. Toda hora só atacam o cristianismo. A eleição do Bolsonaro, ela não foi só questão de insatisfação do povo com o governo anterior. Isso é muito além disso. A eleição do Bolsonaro tem a ver com os livros de história que massacram a imagem da Igreja Católica. E em parte da evangélica também. Mas por o evangelismo ser relativamente novo, e a democracia no Brasil ser relativamente nova, os evangélicos ainda estão parcialmente blindados nessa questão com relação aos livros de história. Mas boa parte, quando você ataca o cristianismo em si, isso acaba respingando até nos evangélicos. Coisas são tiradas de contexto. E, cara, se tem uma coisa que enche o saco, até hoje, é o católico de hoje ser culpado pela Santa Inquisição. Ele chega, dá vontade de falar, cara, eu não escravizei ninguém, eu não matei ninguém, eu não queimei ninguém. Se um papa hoje falasse para eu fazer isso, e esses próprios católicos iam descer a porrada nele. Então é preciso botar os pingos nos is aí. Então sim, eu discordo de muitas coisas que são pregadas na ideologia cristã. Mas eu devo respeitar a fé alheia. Eu devo respeitar
a opinião alheia. A esquerda se apropriou da ideia de democracia como se só é democrático aquele que defende de sindicato, aquele que defende a esquerda, aquele que defende o feminismo, aquele que defende a pauta LGBT. Não. Democracia é um sistema de governo no qual as coisas são discutidas e votadas e ganha maioria. Isso é democracia e sempre foi assim, em qualquer lugar do mundo. É assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos e é assim em qualquer democracia do mundo. Você gostando dela ou não. Você sendo minoria em uma democracia, você vai ter menos poder político, você gostando ou não. Então, sendo você uma minoria, seria inteligente você conversar e dialogar com aqueles que estão na maioria, porque senão, se você ficar só atacando eles, só falando mal deles, eles podem se unir, usar o poder político que eles têm, e aí sim você vai ser esmagado. Aí sim você não vai ter nenhuma representatividade. Entende? Eu tenho 31 anos de idade. Eu tento promover o diálogo entre as diferentes religiões há mais de 20 anos. E estou vendo boa parte do meu trabalho indo pelo ralo por causa dessa militância idiota. Essa coisa de só ficar atacando ele, homofóbico, atrasado, Santa Inquisição, isso e aquilo outro. Tá. Se você só critica, só joga merda na cara do outro, você se esquece que quando você aponta um dedo pro outro, tem 3 apontados para você. Então, é preciso botar os pingos nos is, é preciso ser justo. Eu discordo, sim, de muitas coisas. O Bolsonaro fala muita merda? Fala. Ele é despreparado intelectualmente? É. Mas por que ele chegou ao poder? Porque os cristãos estavam de saco cheio de ver Porta dos Fundos zoar com Jesus toda hora. É piada, é direito. Tá. Mas aí fica aí o humorista é blindado. Ele pode destruir a reputação de quem ele quiser. Ele pode xingar de quem ele quiser sem nenhuma responsabilidade. É piada. Porque é piada, pode tudo. Até temas sagrados. Entende como é complicado isso? O Bolsonaro foi eleito também porque os livros de história massacram o cristianismo. Dão uma ênfase especial às guerras, às cruzadas, à Santa Inquisição, a isso e aquilo outro, mas não mostram o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento cultural. Eu quero ver, é muito esquerdista que fala, o Brasil era dos índios. Tá, o Brasil era dos índios. Então, se você acha que os europeus destruíram a cultura brasileira, que a cultura brasileira é realmente indígena, então vai lá pro meio do mato. Vai lá caçar, vai lá pescar. E se não pescar, você passa fome. Vai lá fazer cocô no mato. Vai lá tentar se curar de picada de cobra com erva e reza. Ao invés de tomar... O que você prefere se você tomar uma picada de cobra? Tomar um soro antiofídico feito por médicos criados pelo sistema de educação, que começou com as escolas fundadas pelos católicos.
O que você prefere, tomar o soro antiofídico ou ficar na ervinha e na reza? O que você acha que é mais eficiente? Entendeu? Toma uma proporção, entendeu? Toma uma proporção daquelas, sabe? Aquela coisa de massacrar o agricultor também. Queimada, isso e aquilo. Sim, é verdade. Mas as pessoas se esquecem que sem agricultor você não come. Inclusive, os grandes agricultores produzem mais as comidas para fora. Ora, e os pequenos agricultores produzem mais para cá. Então, se você tira a terra dos grandes agricultores, você está diminuindo a oferta de comida lá fora e está aumentando a fome lá fora. Se você dificulta para o pequeno agricultor aqui, você aumenta a fome aqui. Então essa reforma agrária fala, eles só ficam trocando, eles não diminuem a fome, eles só trocam a fome. Vamos aumentar a fome aonde? Aqui ou lá? Porque é isso que acontece quando você tenta só atacar o agronegócio, como se ele fosse só o vilão da história. Então você aumenta a fome ou do brasileiro ou de quem compra a comida do brasileiro. É isso que acontece na prática. Então, a eleição do Bolsonaro não foi por causa do protesto dos centavos na passagem do ônibus. Não foi só exclusivamente do governo PT. Foram décadas de ataque sistemático contra a ideologia cristã. Uma hora eles cansam. Uma hora eles ficam de saco cheio de serem atacados toda hora. Então, quando você ataca sistematicamente instituições que têm centenas de milhões de pessoas, se você trata centenas de milhões de pessoas como seu inimigo, você ganha centenas de inimigos. E aí quer reclamar de que não tem verba? Quer reclamar que as pessoas não apoiam o seu show? Não apoiam o seu espetáculo? Ou a sua peça teatral? Ou o seu museu? Claro! Você não leva em consideração a opinião de uma massa enorme de pessoas, você fica sem dinheiro. É a consequência. Entenderam? É por isso que é preciso dialogar. E é preciso ser inteligente. Você precisa ter a real noção do seu alcance. A real noção da proporção das coisas. Se você quer fazer a parada gay, faça. Só que a questão é, o que os cristãos falam eu não quero pagar por isso. E é direito deles não pagar por isso. Já pensou se qualquer um fosse obrigado a pagar qualquer coisa? Já pensou se você obrigasse um judeu a pagar a propaganda dos neonazistas? Eles obviamente iam ficar putos com isso, não é? Então, ninguém é obrigado a investir no que não concorda. Ninguém é obrigado a gastar dinheiro no que não concorda. É essa a questão. Eu sofro muito preconceito com a questão religiosa, sim. Mas é preciso dialogar e é preciso ter noção da realidade. Uma coisa é o mundo, você pode imaginar um mundo ideal em que todo mundo se respeita, todo mundo é amigo, mas na prática é outra coisa. Na realidade, as pessoas brigam às vezes por motivos idiotas. Sim, isso acontece, faz parte da vida.
Entenderam? Esse é o preço de ignorar a realidade. Então, é preciso haver diálogo, é preciso haver paciência. E é preciso haver bom senso. É o que eu tinha para dizer.